Apocalipse 3, final da sua Bíblia, versículo 20. Glória a Deus. 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele quer falar conosco a respeito de algo que Ele tem me ensinado nesse tempo de pandemia. E não quer dizer que Ele ensinou só para mim, né? Talvez durante essa ministração você vai ver que é algo que Ele tem mostrado para você, é algo que você tem aprendido com Ele. Então vai vir assim para poder confirmar, para testificar aquilo que o Pai tem feito em nossas vidas. Hoje nós vamos falar a respeito de que relacionamento não nasce, se constrói. E é algo que Deus tem ministrado de uma forma específica, né? Naquilo que eu observo nos relacionamentos, naquilo que nós vivemos ali através do discipulado, naquele bate-papo em que nós nos esforçamos, né, em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. Então, quando o Senhor trouxe esse texto à minha memória, eu consegui ver isso, Jesus dizendo isso nesses versículos, né? O versículo 20, eu estou me esquecendo de orar. Acho que nós estamos na unção de esquecer, Sônia. Na verdade, eu acho que é porque a Sônia está convivendo muito comigo. Nem eu que estou pegando ela, não. É ela que está pegando de mim, né? Glória a Deus. A gente vai andando junto, vai misturando demais, né, Sônia? Mas glória a Jesus. Vamos orar, então, antes que eu dê continuidade, né? É importante que nós lembramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus. Porque o Senhor é bom, o Senhor é de eternidade, o controle está nas mãos do Senhor, e o Senhor é aquele que faz o cego ver, enxergar, o Senhor é aquele que, quando nós estamos falhos, o Senhor nos faz levantar e andar sobre as águas, e nós cremos assim, Pai, como nós cantamos, e dentro da Tua palavra, nós queremos, fala conosco, nos dê entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, quebra toda resistência, toda barreira, que o Espírito do Senhor seja o único Espírito que tenha liberdade de agir nesse lugar, e também nas casas, ó Pai, que estão aí conectados conosco através desse culto. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O versículo 20, o Senhor disse assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele fala a respeito de uma escolha que nós fazemos. Ele diz assim: olha, eu estou batendo a porta. Eu entendo que Jesus, ele estava dizendo assim: eu já te aceitei, porque eu já entreguei a minha vida pela sua, a sua vida vale a minha vida, porque eu me entreguei no seu lugar. Então eu já te aceitei do jeito que você está. Então eu quero entrar na sua vida, e eu não quero apenas que você abra a porta e me deixe entrar. Jesus fala assim: eu quero ir para um lugar de relacionamento, eu quero me assentar com você, e quando eu me assentar com você, você vai ceiar comigo e eu vou ceiar com você. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: quando você deixar eu entrar na sua vida, eu não quero apenas que você abra a porta, mas eu quero que você me deixe fazer parte dos seus relacionamentos. Eu quero que aquilo que eu me alimento, você se alimenta também. Jesus está falando assim, nós queremos ter um relacionamento constante e diário, de que nós tenhamos tempos juntos, de que eu venha mesmo fazer parte da sua vida, parte das suas decisões, parte de tudo quanto você vier a fazer no seu dia. Então, irmãos, quando eu leio esse versículo, eu vejo esse desejo no coração de Jesus. Sabemos que ali João teve a revelação desse texto
sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, era uma igreja assim, no que diz respeito a bens, era uma igreja poderosa. Mas Jesus fala essa palavra, por quê? Porque Jesus não estava dentro daquela igreja, Jesus estava do lado de fora. Então, se eu e você já deixamos Ele entrar, e Ele está falando conosco, então agora é tempo da gente crescer no nosso relacionamento, é tempo da gente crescer na nossa intimidade. Irmãos, muitas pessoas não vão chegar no céu, sabe por quê? Porque só passa pelo batismo. O batismo é o começo, o batismo é o início. O batismo é o primeiro passo. O batismo é você abrir a porta e falar: Jesus, entra na minha vida. Começa a fazer parte, Senhor, da minha história. Me ensina a respeito do Senhor. Aí Jesus nos leva para um lugar onde nós vamos nos assentar. Quando você se assenta junto com alguém, é porque você vai querer bater um papo legal. É porque você vai querer ouvir aquela pessoa. É porque você vai falar com aquela pessoa. Então, quando nós decidimos assim, de fato, eu batizei. Por que eu batizei? Porque eu quero ser salvo. Porque eu entendi que existe o céu, existe o inferno. E a minha escolha é ir para o céu. Mas quando a gente apenas passa pelas águas e não começa a criar um relacionamento com Jesus, há uma grande chance de nós não sermos salvos. Entenda que quando Jesus falou para aquelas 5 virgens nécias, loucas, o que Jesus falou? Eu não conheço vocês. Ele fechou a porta ali na bodas e as 5 sábias e prudentes entraram para os céus e as outras não. Por quê? Porque elas não tinham azeite, elas não tinham construído um relacionamento. Quando a gente vê aquela outra fala de Jesus, ele falando a respeito da igreja, de irmãos que chegaram para ele e falaram: Senhor, eu expulsei demônio em teus nomes, eu falei em línguas, eu curei os enfermos. Jesus virou para eles e falou assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então fazer a obra de Deus é uma consequência daquele que tem relacionamento com o Senhor. Mas se a gente quiser viver uma vida de aparência, a gente pode fazer a obra de Deus sem ter um relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão andando por aí sem visão, sem entender qual é o caminho do céu? E a Bíblia diz que o caminho do céu é estreito e a porta é apertada. Então se está as coisas muito largas, muito frouxas, então provavelmente eu estou em outro caminho. Entende? Então Jesus está falando assim: olha, se você já deixou entrar na sua vida, se você já deixou entrar no seu coração, se você já fez uma aliança comigo através do batismo, e eu creio que todo mundo que está aqui hoje à noite já fez, né? Só a Paulinho que vai chegar, né, Paulinho? Em nome de Jesus, né, Paulinho? Nós vamos nos preparar para esse dia. E você que ouve em casa, que também já fez essa aliança, ou você que ouve e sabe que esse é o passo de fé que você precisa dar, olha, é isso mesmo que Jesus está falando: se prepare, se apronte, renuncie, conserte a sua vida, endireite seus caminhos e batize e prossiga em conhecer o Senhor, prossiga em relacionar com Ele. Então o ceiar, o sentar à mesa é uma escolha. Eu posso vir aqui, comer o pão, tomar o suco de uva, ir embora, chegar em casa e já começar a viver tudo ao contrário desse relacionamento. Mas quando eu venho, como o pão, tomo do cálice, consciente do que isso representa, eu estou entendendo que eu estou escolhendo uma vida em que eu me alimento de Cristo, em que eu me lavo no sangue dele quantas vezes for necessário. Porque quando você toma do cálice, é isso que você está dizendo: Jesus, todas as vezes que eu peco, Senhor, desde a última ceia, eu continuo me lavando no teu sangue, eu me arrependo, eu deixo o pecado, eu me converto dos maus caminhos. Quando você come o pão, você está falando para Jesus: Jesus, não é apenas um pão de forma que eu compro na padaria, mas eu estou declarando e confessando de forma simbólica que eu tenho me alimentado do Senhor. As coisas que o Senhor alimenta, de que Jesus se alimentava, gente? Da palavra, do Pai, da vida de oração, da vida de comunhão, da vida de renúncia, da vida de entrega. Esse é o Evangelho. Então nós temos que o quê? Criar um relacionamento. Só vir à igreja é muito pouco, gente. Eu não quero desanimar os irmãos de dizer assim: então não vem mais. Não, não é isso, né? Antes do culto começar, eu fui orar, que o Senhor inclinou meu coração, orei para a nossa celebração, orei pelas outras que estão acontecendo, provavelmente nesse momento também, pelos pastores que eu conheço, pelos ministros de louvores, e fui orando, intercedendo, e lembrando dos irmãos que tinham agendado, e falei: Senhor, cadê a Viviane e o Mateus?
Daqui a pouco os meninos chegam, porque eu sentei, ele ainda estava orando. A hora que eu perguntei para Jesus, Jesus, cadê a Viviane e o Mateus? A Viviane entrou e o Mateus atrás. Falei, glória. Né? E eu falei, Senhor, a Lúcia não pôde vir de manhã, Senhor, que ela vem agora à noite. A irmã Rosana, e fui lembrando de quem não pôde vir por um motivo ou outro, e fui orando, a Lúcia veio, aleluia. Então, gente, nós temos que entender que nós nos alimentamos das mesmas coisas que Cristo. Você tem que entender que o mundo está aí, mas se a gente começar a se alimentar das coisas do mundo, significa que eu não tenho relacionamento com Cristo, significa que eu estou criando relacionamento com o mundo. Então eu tenho que me decidir. Esse negócio da gente estar dividido, isso não vem do Senhor. O que nós temos que fazer? Definir o que nós queremos. Há um tempo de busca, há um tempo de prática. Não é que nós vamos viver ali 24 horas só lendo a Bíblia, só orando. Se Deus te der essa direção, você pode fazer, com certeza. Você vai ser cheio do Espírito de Deus ali nesse propósito. Mas, de fato, há o tempo que a gente lê e medita. E o tempo mais importante, qual é ele? O que a gente pratica. Porque a gente não pode ficar só na letra. A gente tem que ir para a prática. E a prática é esse momento que a gente está ceando com Ele. E Ele ceando conosco. Jesus quer o que? Essa constância em nós. Em que a gente possa se permanecer nele. Então, olha, nós abrimos a porta, nós ceamos com Ele, Ele ceia conosco. Ou seja, nós nos alimentamos das mesmas coisas. Se nós temos nos alimentado de algo que Jesus não está se alimentando, que Ele nunca se alimentaria, então nós não estamos construindo um relacionamento com Ele. Não, Jesus se alimenta de algo que eu não estou me alimentando. Então, esse relacionamento, ele está ficando deficiente. Nós precisamos o quê? Nos alimentar das mesmas coisas. Jesus, quando Ele põe a mesa para nós, para a gente poder ceiar, para a gente poder alimentar, nesse momento Ele está colocando a mesa. Nesse momento aqui, depois que nós adoramos, Ele está trazendo a palavra, o pão, o alimento espiritual. Então é um momento que nós precisamos o quê? Nos alimentar daquilo que Ele está dando e sair daqui convictos daquilo que é a vontade dEle. Ele também diz nesses versículos que nós iremos vencer com Ele e reinar com Ele. Olha o versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está falando assim, olha, a recompensa de você construir um relacionamento comigo é essa. Você vai reinar comigo. Sabe o trono que o Pai separou para mim? Você vai se assentar nele. Jesus está dizendo, em outras palavras, irmãos, que no mesmo lugar que Deus criou na eternidade para honrar o Filho dele, Deus vai nos permitir ser honrado no mesmo lugar. Então Jesus quer mostrar para nós o que vale a pena você construir um relacionamento comigo. Vale a pena você dedicar tempo na minha presença. Vale a pena você ter fome, sede e desejo de me buscar. Hoje pela manhã a irmã Rose falou comigo assim, pastor, eu gosto de vir à igreja para louvar, para adorar o Senhor, mas de máscara é muito difícil. Não foi, Arthur? Né? E é um desafio mesmo, mas mesmo assim a gente louva. Né? Cria esse tempo também na sua casa. Sabemos que é desafiador, mas é tão bom quando a gente consegue ter esse tempo de adoração. E aqui o Senhor diz também que é o Espírito Santo que nos ensina. Olha o versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando assim, olha, não vai ser todo mundo que vai ouvir essa direção e vai entender. Não vai ser todas as pessoas que vão construir um relacionamento comigo. Ele está falando assim, é para aqueles que vão ouvir. E esse ouvir, irmãos, está no sentido de cair no nosso entendimento. Não é de ouvir porque nós não somos surdos, glória a Deus por isso. Porque eu creio que um surdo, o Espírito de Deus pode falar com ele através dos sinais, cair no entendimento dele e ele entendeu até sem os sinais, porque o Espírito de Deus é suficiente diante dessas barreiras. Então, Jesus está falando assim, olha, construir esse relacionamento não vai ser para todos. Então você que está ouvindo, você tem que decidir o que você e eu temos construído desde o nosso batismo. O quanto que nós temos buscado, nós temos nos alimentado das mesmas coisas que Cristo se alimenta. Não, então nós não estamos sentados na mesa com Ele. Sim, então nós estamos sentados na mesma mesa que Cristo está sentado. É uma escolha.
E Ele quer o quê? Que nós vamos escolher nos alimentar junto dEle, ceiar com Ele, e Ele conosco, lugar de intimidade. Essas semanas aí, um dia desse, o pastor pregou o Salmo 115. O versículo 6 do Salmo 115 diz: tem ouvidos e não ouve. Quem que tem ouvidos e não ouve? Aquele que tem um ídolo. Aquele que tem alguém que está no lugar de Deus. Hoje a gente estava lá em casa e as meninas estavam vendo um desenho lá e tinha uma dançarina, uma bailarina, e ela falando assim da carreira de dançar assim, adorando. Aí eu até comentei com o Rodrigo, falei assim, o ser humano tem uma tendência de criar ídolo, né? Tudo vira ídolo. Então, nós temos que vigiar. E quando Deus repreende a idolatria, através de Paulo, através do apóstolo João, Ele não estava indo lá fora, Ele repreendia dentro da igreja. Então, se eu quero construir um relacionamento com Cristo, na minha vida tem que ter 0 de ídolos. 0. Isso, irmãos, é um desafio. Por quê? Porque o sistema do mundo conspira contra nós para que venha a ser gerado ídolos nas nossas vidas. Para que a gente venha colocar algo no lugar de Deus. Sonhos, projetos, bens, tantas coisas. Imagens de pessoas que nós criamos às vezes na mente. Então, o que nós temos que entender? Fugir de todo tipo de idolatria. Por quê? Porque a idolatria vai nos cegar. E Deus falou, olha, aquele que vai criar um relacionamento comigo é aquele que ouve essas coisas. É aquele que entende. Então, se há algum ídolo na nossa vida nessa noite, que esse ídolo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que comece a ser dissipado, que comece a ser destruído. Que Deus possa vir de encontro mesmo com a marreta do céu e quebrar esse mal nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quando você lê 2 Coríntios 4, caminhe com a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 4. Você vai ver como que Deus explica a respeito da cegueira espiritual. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 4. Abra, confira. Hoje nós temos o Arthur, a pastora não está lembrando. Hoje nós temos o Arthur passando os versículos, né, Arthur? De blusa amarela, minha cor preferida. Glória a Deus. Deus é bom e vai assim acrescentando os irmãos para nos ajudar aqui na obra do Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Senhor está falando assim, olha, o Deus desse século, o inimigo das nossas almas, o tentador, o enganador, o acusador, aquele que é o maligno, ele faz algo. O que ele faz? Ele cega o entendimento dos incrédulos, sabe? Se Deus te dá uma direção e você duvida e começa a falar, não é Deus, não vou seguir, não vou obedecer, isso ali é um início de uma incredulidade. Aí o Deus desse século de letra minúscula vem e fala, aqui eu posso cegar, aqui eu posso tirar o entendimento. Então, entender, criar um relacionamento com Cristo é para aquele que ouve, é para aquele que entende. Lá em Apocalipse ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que ele quer dizer? Aquele que tem entendimento, ele vai compreender o que eu estou falando. Aquele que não está cego espiritualmente, aquele que não está surdo espiritualmente, ele vai entender, cegou o entendimento. A pessoa vai ouvir, mas não vai cair no entendimento. Vai ficar aquele negócio assim, é teoria de fulano, é fala de pastor, é não sei o quê. Aí a gente percebe isso, sabe por quê? Porque aí passa um dia, passa 2 dias, passa 4 dias, você vê que aquele ensino não permanece na vida da pessoa. Por quê? Porque foi algo temporário, não foi algo que caiu no entendimento, foi uma semente que foi roubada. Então, o que nós temos que fazer? Buscar crer na palavra, porque quanto mais você e eu cremos na palavra, mais entendimento nós vamos ter. Mas se nós resistirmos à palavra, o inimigo vai poder vir nos cegar,
cegar o quê? O entendimento. Então Jesus está falando, relacionamento não nasce, se constrói. Isso é com Ele, isso nós vamos ver também, que é com o nosso próximo. Quando você lê Lucas 24, 45, olha aí, Lucas 24, 45, olha bem, os discípulos andaram com Jesus, viu Jesus curando coxo, cego, ressuscitando morto, curando aquela mulher hemorrágica, multiplicando os pães, alimentando as multidões, e ali naquele momento eles não estavam entendendo ainda. Então Lucas 24, versículo 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nesse momento aqui, o que Jesus fez? Abriu o entendimento dos discípulos, para que eles compreendessem que estava ali cumprindo uma promessa diante dos olhos deles. Qual promessa? Que o Cristo havia de vir, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que se pregasse arrependimento, e arrependimento para a remissão de pecados. Então, Cristo precisou fazer isso com os discípulos. Então, se entre nós tem alguém que tem ouvido, vindo nos cultos, e ainda não entende algumas coisas, então que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento nessa noite, para que a gente venha compreender aquilo que Ele quer falar conosco. Entenda que o batismo, ele não te salva. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O que vem primeiro, o crer ou o batizar? O crer, o que é o crer? Entendimento. Se nós não entendermos a fé, nós não seremos salvos. Mas aquele que entende, ele pode ser batizado. Por quê? Porque ele está confessando publicamente: eu decidi andar em novidade de vida. Eu decidi fazer com que a minha estrutura antiga, o velho homem, morresse. Coisas que eu fazia antes, eu decido não fazer mais. Por quê? Porque eu escolhi crer. Não é que eu escolhi batizar. O batizar é a consequência daquele que crê. Então, eu preciso escolher o quê? Construir um relacionamento com Cristo. Isso é todos os dias. O dia mau, gente, a gente está apegado a Cristo. O dia bom, a gente está precisando de Jesus também para saber viver aquele dia. Todos os dias, nós estamos apegados, sentados à mesa, alimentando das mesmas coisas que Ele se alimenta, ouvindo aquilo que Ele quer nos falar e falando com Ele aquilo que nós precisamos falar. Jesus, Ele tem prazer de nos ouvir. Jesus gosta de quando a gente gasta tempo com Ele, de quando a gente abre o nosso coração, quando a gente apresenta para Ele ali as nossas necessidades. Então o Senhor é esse que quer construir um relacionamento conosco, e que nós possamos assim desejar isso também. Quando você lê Mateus 13, pastora, por que a senhora anda tanto pela Bíblia? Para você ter o hábito de ler a Bíblia, de meditar, de folhear, de conhecer as Escrituras. Mateus 13, versículo 9, 13, 9. Cada pastor, Deus dá um estilo, né? Tem pastor que pega um texto só e arrasa no Espírito Santo. Coisa boa, né? Mas nós aqui é difícil às vezes a gente ficar num texto só. Vai confirmando, Deus vai confirmando uma palavra com a outra. Mateus 13, versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, o Espírito Santo nos lembrando a mesma coisa que Ele falou lá à igreja de Laodiceia, e nós sabemos que Ele falou às outras igrejas também ali em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, quem tem entendimento para compreender, compreenda. Se você compreendeu, então você é aquele que pratica. Mas sabe, às vezes a gente tem resistência de entender ou de compreender. Deus está falando algo tão claro, aí a gente fica assim: não, eu não quero fazer isso, eu não quero viver isso, eu não quero fazer, não sei mais o que. Então não vai ter como construir um relacionamento com Ele. Resistir a um relacionamento com Cristo, irmãos, é a pior decisão que alguém pode fazer. Sabe, quando eu olho assim para a minha vida, para a minha caminhada, o que o Senhor já fez até aqui, mesmo que são poucos anos, eu percebo assim que realmente o melhor lugar é no Senhor. Eu não consigo me viver vivendo em outro lugar que não seja na presença dEle, relacionando com Ele.
Então o Senhor está falando que você que compreende, que entenda, glória a Deus, fixe a sua mente nesse entendimento. Existe uma batalha espiritual, irmãos, que nós precisamos vencer dentro da nossa mente. O inimigo da nossa alma, ele sabe melhor do que eu e você, que se a gente compreender as Escrituras e praticar, né, a gente vai assim, aonde a gente chegar a gente vai ser luz, aonde a gente chegar a gente vai ser sal, aonde a gente chegar nós vamos fazer a diferença. O inimigo pode se levantar, mas se ele se levantar vai ser o que? Para ele cair, porque aquele que pratica, conhece, entende, ele não será destruído, porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Quando a gente vê o versículo 10, diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está falando assim, olha, o profeta já havia falado. Então, gente, construir um relacionamento com Cristo não vai ser para todos, vai ser para quem entende, para quem ouve a voz do Espírito, para quem compreende, não é para todos. Por quê? Porque Isaías teve a revelação e ele disse, olha, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está falando assim, olha, o que Isaías falou? Que eles iam ouvir de certa forma, no natural, no físico, mas como o coração está duro com as coisas desse mundo, com o pecado, com a iniquidade, eles vão rejeitar isso que estão ouvindo, eles vão rejeitar o entendimento, e por isso eles não poderão ser salvos, por isso eles não poderão ser curados. E aí Jesus fala uma palavra assim, versículo 16, bem-aventurados, extremamente felizes, porém os vossos olhos, porque veem. Se você ouve a palavra, se você vê a palavra, se você compreende, Jesus está falando, você é feliz nessa terra, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então ele está dizendo assim, olha, se você consegue ver a minha palavra, e entender, e compreender, e você tem crescido em me conhecer, você tem se alimentado das mesmas coisas que eu, você tem me ouvido, você tem falado comigo, Jesus então está falando, você está construindo um relacionamento comigo, e é disso que o Senhor se agrada, sabe, um relacionamento que entra em pandemia, quarentena, fecha a porta da igreja, a gente não entra em desespero, a gente fica assim, o Senhor está no controle, as ovelhas é dele, o compromisso é com ele, nós estamos buscando, nós estamos ensinando a igreja a buscar, a orar, a ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os irmãos, agora é a hora de ver mesmo o que está indo, o que não está indo. A gente não entra naquele desespero, Senhor, e agora os dízimos, as ofertas, todos os cultos nós estamos aqui ensinando. Agora é a hora de ver, de pôr a prova. Nós cantamos aqui, nós somos provados para quê? Para ser aprovados. Irmãos, uma coisa que me alegra, porque assim, tem coisas que entristecem, mas aqui que alegra a gente tem que destacar, né? Glória a Deus, tem muita coisa que se alegra, mas uma coisa que me alegra, que ontem eu estava, hoje, acho que foi hoje, eu comentei com o pastor, falei assim, como eu fico feliz de ver ali a fidelidade da irmã Carla. A irmã está em outro estado, não está aqui conosco, ela poderia estar lá buscando outro lugar para ela congregar, ela poderia ter compromisso com outros lugares, ou poderia aproveitar tudo isso para parar de buscar o Senhor, mas não, ela está conosco. Ela não quebrou a aliança, isso é igreja, gente. A porta fecha, mas a aliança não é quebrada. Ela
ela continua fiel ao Senhor, como muitos outros aqui. Por que eu falo ela? Por causa da distância. A distância poderia ser uma grande desculpa. Se ela falasse comigo assim, pastora, não tem como, não sei mais o quê, eu ia falar só, irmã Carla, então é isso, você está aí no Rio, busca um lugar então para você congregar, mas não deixe de congregar. Mas ela continua com uma aliança. Qual aliança? Com o corpo de Cristo. Isso é a ceia, irmãos. A ceia não é apenas a gente ir até aquela bandeja e se servir. A ceia é dizer, eu estou num corpo e eu tenho aliança com esse corpo. Por quê? Porque eu tenho aliança com Cristo. Ter aliança com Cristo e não ter aliança com o corpo é um equívoco. Isso não existe. Quer ter Cristo, se envolva com a igreja, insira com a igreja. Ah, não, o irmão vai desagradar. Glória a Deus, isso vai ser para te aperfeiçoar, isso vai ser para te santificar, isso vai fazer parte do processo de construir um relacionamento com Cristo. Então, eu preciso ter essa aliança, eu preciso estar inserido nesse corpo, eu preciso ouvir o Senhor, e Ele está dizendo, se você me ouve, se você cria um relacionamento comigo, eu estou dizendo para você nessa noite, você é feliz nessa terra, você é bem-aventurado, amém? E é isso que o Senhor quer. Não, pastor, eu tenho gastado pouco tempo. Então nós cantamos aqui, olha bem, até um tempo atrás eu falava assim, gente, não vou cantar essa música não. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. O que isso quer dizer? Que Deus vai nos levar para uma prova, Ele vai nos apertar nessa prova, e nessa prova eu vou aprender a clamar. É isso que essa canção está dizendo. Aí depois eu penso assim, já fui para tantas provas, já fui tão exprimida, então eu vou para mais uma, glória a Deus, né? Eu tenho falado dessas vezes com o pastor, com a Luciene, eu falo assim, eu já venci o Mar Vermelho, então eu vou vencer os Jordões, né? Então, é isso que essa canção diz, que às vezes Deus vai ter que nos levar para uma prova, para quê? Para a gente construir um relacionamento com Ele. Gente, eu comecei a construir um relacionamento com Cristo, foi no momento que eu estava sozinha e eu precisava de buscar o Senhor, porque senão eu ia morrer na prova. E ali buscando, era eu e Jesus, né? Eu sentava ali com Ele e chorava, e orava, e buscava, e sentia os demônios. Às vezes eu estava orando de joelho, eu tinha discernimento que eu sentia os demônios perto do meu pé, eles queriam passar as unhas assim no meu pé, mas eu sentia eles perto, eu discernia como que eu visse, mas eles não conseguiam me tocar. Ali mais eu adorava, mais eu chorava, mais eu orava. Dá até saudade, né? Hoje eu busco o Senhor, mas eu confesso que aquela época foi mais intenso. Então nós temos o que aqui? Construir um relacionamento. Orar, buscar, ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus está falando assim, olha, Isaías profetizou, mas ele não viu Cristo manifesto em carne. E nós, 2020, Cristo já foi manifesto e já ressuscitou. Hoje nós já temos o compromisso, o cumprimento da promessa de receber o Espírito Santo. Hoje nós somos a geração que podemos receber o Espírito Santo. Porque Jesus foi aos céus e deixou Ele para quê? Para habitar dentro de mim, de você. Então, se você tem construído esse relacionamento, que você tem entendido o que Deus tem falado, você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Jesus está falando assim, olha, atenta agora à parábola do semeador. Compreende o que está ali. Diz assim o versículo 19. A todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o caminho que foi semeado à beira do caminho. Sabe, aquele lugar de indecisão, vou firmar com Deus, mas não vou. Eu vou mais ou menos, um pé lá, outro cá. E o de cá vou deixar mais para cá, porque se eu tiver que correr para trás, eu vou mais rápido. Então ele está falando assim, se ficar nesse negócio, não vai compreender nunca. Não vai entender o que o Espírito está dizendo, o que vai acontecer? O maligno vai vir, vai roubar a semente. Irmãos, nós seremos salvos pela palavra. Nós seremos salvos pela palavra. E o inimigo das nossas almas sabe disso.
Ele olha para mim, ele olha para você e fala assim: se eles começarem a compreender a palavra, acabou. Acabou. Eu vou até tentar eles, mas eu não vou conseguir. Eu vou tentar derrubar eles, eu vou tentar levar eles para o inferno, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque eles têm compreendido, eles têm entendido a palavra. Então nós temos que entender que criar um relacionamento, construir um relacionamento com Jesus é uma escolha. Coisa boa quando a gente está conversando com alguém e a pessoa fala: Deus falou comigo, Deus deu uma direção. E ali a gente consegue discernir, porque a gente também tem relacionamento. A gente fala: é mesmo, olha que coisa boa. Por quê? Porque algo está sendo construído e aperfeiçoado. Olha o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Dá até aquela empolgação, sabe? Que culto maravilhoso, que palavra, que unção, que louvor, aleluia, Deus estava lá no culto. Chega na segunda, como é que é? Qual palavra? Qual foi o versículo? O que foi pregado mesmo? A quem que estava lá? O ladrão veio e... Por quê? Porque não caiu no entendimento. Como que cai no entendimento? Quando você sai do culto. Deus falou comigo e eu vou obedecer. Cansei. A partir de hoje eu não faço isso mais. Eu já entendi. Aí você sai decidido, você fala assim: nossa, eu agora entendi, Jesus, cansei desse pecado. Não vou fazer isso mais. Eu quero andar com temor, eu quero ter vergonha diante da situação, e eu quero, Deus, deixar esse caminho mal, eu quero me converter, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Aí aquela palavra fica conosco, a gente chega em casa, deita, lembra da palavra, chega a segunda, a terça, a quarta, chega o culto de quarta, Deus fala a mesma coisa, aí você fala com Jesus: não, Jesus, eu entendi o que o Senhor falou, e eu estou decidido, eu estou me esforçando, eu vou viver isso que o Senhor me falou, custe o que custar, me fortalece, me dê a direção, me dê fome e sede do Senhor. E ali a gente continua o quê? Com o mesmo entendimento, não é algo passageiro. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a astúcia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vê aquele aperto, né? O inferno olhou e falou: saiu do culto muito crente. Vou lá dar uma apertadinha para ver se você vai continuar crente. Aí dá aquela apertada. Aí a pessoa fala: ai, não vou obedecer mais. Vou deixar que a palavra lá com quem pregou, não é para mim. Aí, gente, vai dar ruim, como os meninos falam. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Até entende, mas quando compara a palavra com o mundo, fica assim: o mundo está mais legal. Se eu fazer aquilo que toda a galera está fazendo, eu tenho mais prazer. Quando quando nós criamos um relacionamento com Jesus, quando de verdade a gente entende aquilo que Ele fala, ceia com Ele, Ele conosco, nós nos alimentamos das mesmas coisas. Quando você anda junto com uma pessoa por muito tempo, você começa a gostar das mesmas coisas. Você começa a se interessar pelas mesmas coisas. Então, o que nós temos que fazer? Criar um relacionamento de intimidade com Jesus, a ponto de nós queremos as mesmas coisas que Ele. Às vezes eu me sinto até estranho, eu saio na rua, igual um dia desse, a gente saiu, acho que foi o dia do feriado, fizemos uma caminhada, falei assim: nossa, parece que eu sou um extraterrestre. Eu saio andando na rua, vejo as pessoas vivendo outras coisas, a minha mente não está nessas coisas. É claro que se eu tiver que aproximar e relacionar, vou, mas com o quê? Com um propósito, porque eu vou influenciar, eu não posso ser influenciada. Então, nós precisamos o quê? Relacionar tanto com Jesus a ponto da gente gostar das mesmas coisas que Ele gosta. Pastora, o que Jesus gosta? Tudo que não tem pecado.
Se tiver pecado no meio, você pode entender que Jesus não gosta, é simples demais. E o ser humano, mesmo no tempo da ignorância, eu lembro do meu tempo da ignorância, eu tinha coisas que eu fazia, mesmo sendo ignorante, eu sabia que era errado. Eu não conhecia a palavra, mas eu sabia. Pelo pouco que eu via lá onde eu ia, em Roma, né, congregar. Então, eu sabia. Então, se eu sei que é pecado, Jesus não vai estar naquilo, Jesus não vai se envolver, Ele não vai se alimentar, Ele não faz parte da situação. Agora o 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ele está falando assim, olha, o negócio é tão bom, que se você constrói um relacionamento comigo, você vai levar outras pessoas também a construir. Você vai frutificar. Você vai dar fruto, como eu estou dando na sua vida. Irmãos, quando nós construímos um relacionamento com Cristo, a nossa parte é nos dispor a estar ali ouvindo e aprendendo, mas no fato é Ele que está construindo em nós um novo, tirando o velho e colocando o novo. Glória a Deus. Lucas 8:15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8:15. Um tempo atrás, eu vi um pastor, esqueci o nome dele agora, e ele falou assim, uma explicação muito boa, o pastor chegou a colocar no grupo da igreja, falando a respeito dessa parábola do semeador. Que como que você vai ouvir a voz de Deus? Se a última vez que Deus falou com você, você praticou aquilo que Ele falou. É isso que é cair no entendimento. Se Deus falou alguma coisa comigo no culto passado, no anterior, no outro, e eu insisto em não praticar, então vai chegar uma hora que eu vou ficar ali cego no entendimento. Por quê? Porque eu não vou compreender, mas Deus vai falar, eu não vou ouvir. Por quê? Porque as outras vezes que Ele falou, eu não obedeci. Então, Ele fala, a gente ouve e obedece. Aí, cada vez a gente vai ouvir mais. Lucas 8:15 diz assim: a que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração, que retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqueles que entendem a voz do Espírito, aqueles que ouvem o Senhor. Gente, coisa boa quando a gente relaciona com o Espírito Santo. Pode chegar alguém para você pregar qualquer coisa, falar um negócio lá de Cristo meio torto, você vai falar, não é. Você vai ouvir, às vezes você vai ter misericórdia, vai orar, ou você vai falar, não posso andar junto, porque do jeito que essa pessoa está falando, como que eu vou ter comunhão? Como que eu vou ter concordância? Agora, se eu não ouço o Espírito, a pessoa pode falar qualquer abobrinha, e o que eu vou fazer? Deus está falando isso mesmo. E não é. Então a igreja, ela não existe para ser enganada nem confundida. A igreja existe para construir um relacionamento com Cristo, para o Espírito falar e a gente entender o que Ele está falando, ter discernimento. Deus quer uma igreja madura que discirna entre o bem e o mal e escolhe o bem. Agora, quando tudo se torna normal, porque todo mundo faz assim, é um perigo. Porque isso aí não é relacionamento, isso é engano. Agora, quando Jesus me falou a respeito desse texto e sobre relacionamento não nasce, se constrói, Ele me lembrou daquela parábola da dracma perdida. Porque começou essa pandemia lá em casa, a Fernanda fica lá. Nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa. Aí eu fico assim, meu Deus, fala Espírito Santo, vamos refletir então. E aí algumas vezes nesse tempo de pandemia eu voltei nesse texto, eu li, eu meditei. E aí o Senhor me trouxe aqui uma ligação com essa palavra que a gente está meditando sobre construir um relacionamento. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Esse aí, Paulinha. Lucas 15, versículo 8. Diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas,
Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que eu já observo de imediato nessa parábola? Que Jesus compara essa mulher que achou a dracma com um pecador que se arrepende. E quando começamos 2020, chegou o Covid-19. A vida é assim, gente. Às vezes o pecado acontece lá em 2019, mas a consequência vem em 2020. Né? O Covid é 19, mas nós estamos vivendo ele em 2020. A vida é assim. Por isso que Jesus falou: vai e não peques mais, porque o perdão nos purifica, nos santifica, nos dá acesso aos céus. Mas enquanto a gente estiver na terra, a gente vive o quê? A consequência. Deve ser por isso que essa palavra é grande. Porque às vezes a consequência é pior do que o pecado. Quando a gente aprende isso, o que a gente faz? Foge do pecado. Porque Jesus encobre as nossas transgressões, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, aleluia. Mas a consequência não, a gente vive ela. E às vezes a gente vive por muito tempo. Então, quando começou, né, ali o Covid-19, a consequência dele foi 2020. Oh, Deus santo. E ali parou tudo. E Deus falou: vamos para dentro de casa, gente. Não vai poder cultuar, não. Fecha a porta. A porta da igreja só abre quando o Cristiano e a Sônia saírem de carro. Aí, eu ouço, lá de casa eu ouço, gente, o meu ouvido eu vou te falar, viu? Tem que ser assim para o Senhor, né? Porque eu ouço, pastor, você chega com a chave, antes de pôr a chave do portão, eu estou ouvindo o barulho da chave. Glória a Deus, eu ouço muito bem. Então, fechou tudo. Aí alguns esperaram: meu Deus, essa pandemia do diabo, fechou a igreja, é perseguição, vamos para o monte orar, vamos para o monte, nunca tinha ido para o monte, vamos para o monte, vamos para a rua, gente, vamos fazer evangelismo, vamos adorar o Senhor, abre a janela, gente, vamos adorar, uma loucura assim, né? Porque chegou a pandemia e não podia abrir a igreja. E na verdade, Deus não queria isso, ou essa reação, mas essa reação mostrou uma realidade. O que Deus quer desde o início dessa pandemia? Agora vocês vão ser provados. Vão ver quem tem relacionamento comigo e quem não tem. Vão ver quem vai querer mesmo arrumar a sua casa ou não vai querer. Vão ver quem é que só ia à igreja por ir, mas de fato nunca me quis. Ia para a igreja sem ceiar comigo. Ia para a igreja porque cumpriu um horário. Servia no ministério porque estava escalado. Mas não é porque relacionava comigo. Então Jesus falou assim: agora eu vou ver quem é mesmo que está comigo. Quem é mesmo que vai me buscar? Ou quem que diante desse quadro de quarentena vai começar a me buscar? Porque eu creio que sempre tem essa expectativa no coração do Senhor. Aqueles que ainda podem começar, porque ainda dá tempo. Quando que não dá tempo? Quando a gente partir dessa terra, encerrou a oportunidade. Então, eu vejo assim que Jesus, ele começou a mover nas nossas casas. Agora, de repente, nós teríamos que criar uma disciplina. Né? Nos primeiros dias, o que acontecia? Começava o culto, eu nem tomei banho ainda, eu nem tomei café. Não, eu vou cultuar comendo, eu vou cultuar fazendo não sei o quê. E aí a gente começou naquele desafio de parar, de buscar. Não, se eu não parar para cultuar, vai passar meses e eu não vou alimentar. E a comunhão com os irmãos vai se perder. E ao mesmo tempo Deus começou a trabalhar e falar assim: começa a organizar a sua casa. Começa a limpar algumas coisas. Eu lembro, irmãos, de quando eu comecei a faxinar a casa, a limpar a casa. E lá em casa, assim, meus irmãos casou tudo, ficou eu e minha mãe, então era eu e minha mãe dividindo para limpar a casa toda. E, às vezes, eu limpava a casa e limpava no meio, assim, mas não arredava o sofá, não arredava a estante. E passava 7 dias, 15 dias, o dia que eu resolvi arredar, o negócio estava feio. Era um balde de água só para limpar debaixo daquele móvel.
E hoje? Hoje, se eu limpar a casa e não limpar de baixo, eu não aguento, não sou eu, é outra criatura, né? Porque eu gosto das coisas, eu não consigo limpar. Ontem, mas o pastor viemos limpar a igreja, porque o pessoal da manutenção ali, que a gente contratou a equipe lá, né, a empresa, nos deixou na mão. Eu falei assim, como é que nós vamos fazer a seca, a casa suja daquele jeito? Não tem como, Jesus tem que ser o melhor. Se na minha casa eu vou receber alguém, eu limpo, imagina a igreja. É a ceia do Senhor, nós vamos honrar Jesus com os irmãos. Então, vamos lá. Aí, viemos, eu e o pastor fica assim, vamos embora. Eu ainda estou limpando. Eu falo com ele, se você quiser subir, meu filho, pode subir, depois eu vou. Ele, não, mas eu quero almoçar. Ah, meu Deus. Ah, então espera, né? Porque... Ai, gente, glória a Deus. Jesus é muito bom, né, pastor? Mas eu sei que olha para mim e fala assim, glória a Deus, Jesus me deu essa mulher, porque ela lava, ela esfrega, ela limpa, não sei o quê, depois ainda vem e cozinha. Eu falei, glória, né? Jesus é bom. Mas, entende? Então, às vezes, tem fases das nossas vidas que a gente limpa em volta. Mas nessa pandemia, eu creio que o Senhor falou assim, arreda os móveis, tira a poeira de verdade, não passa só aquele negócio para cumprir um protocolo. Teve irmãos que falou assim, rompi com as roupas passar. Acho que foi eu e a Sônia, né, Sônia? Amiga. A Paloma, limpei até o teto, pastora. Eu falei, glória a Deus. Ai, o teto. A pessoa ficou tanto tempo em casa que limpou até o teto, né, gente? Porque o teto da casa dela é de forro, então dá para limpar, né? Glória a Deus. Muito bom. Na minha época era aquela telha que tirava teia de aranha, caía que a sujeira era horrível. Então, o Arthur está entendendo, Arthur. Né, Arthur? Então, gente, aí o que o Senhor quis falar conosco nesse tempo? Não vai dar para vocês fazerem uma faxina superficial. Vocês vão começar a limpar, a organizar a vida de vocês, a casa. Nesse tempo vai ser um termômetro. Sabe, irmãos, algo que eu aprendi com o Senhor, que eu não esqueço, é que o nosso relacionamento com o próximo é o termômetro do meu relacionamento com Ele. Como está o meu relacionamento com o meu próximo vai dizer como é o meu relacionamento com Ele. Se eu engano o meu próximo, se eu minto para ele, se eu trapaceio, se eu prejudico, então não está legal o relacionamento com o meu Senhor. Então, Deus trouxe essa realidade para mostrar para nós, relacionamento não nasce, se constrói. Um dia desse eu estava falando com o pastor, assim, quando a pessoa casa, né, eu falo, inocente. Porque a pessoa, gente, não constrói um relacionamento ali, o que ela faz? Ela assina um documento, que a partir daquele momento ela vai começar a construir. Mas não vou colocar de um tijolo. Aí a gente vai nessa, né? Mas é muito bom, gente. Não é fácil, não. Tem que ser com Jesus, para Jesus ser o arquiteto do casamento. Porque se não for ele, a gente constrói um monte de parede, depois tem que derrubar tudo. Então, relacionamento não nasce, se constrói. Aí Deus nos para dentro da nossa casa. Pessoas que não conversavam com a outra, pessoas que não se ouviam, pessoas que viviam coisas um para lá, um para cá, não sabia. E distantes. Porque hoje nós temos uma tecnologia que nos aproxima de alguém que está até numa outra nação, mas também nos distancia de quem está a alguns metros no cômodo do lado da nossa casa. Então Deus nos para e fala, agora vocês vão aprender a relacionar. E teve algumas notícias aí no jornal que não foi boa, né? Aumento de violência, divórcio. Teve casais que divorciaram. Por quê? Porque não se conheciam, viviam uma vida assim, um lá, outro cá, vai lá, volta, chega, sai. Quando parou tudo em quarentena, levou um choque, falou, quem que é essa pessoa que eu estou dentro de casa com ela? Deixou ir embora. Então, nem todo mundo quer construir um relacionamento, quer viver algo aparente. Então, nesse tempo, Deus nos parou e falou, vamos começar a construir. Construir de que forma? Trazendo o reino. Como que traz o reino? Quando tira o pecado e deixa a justiça entrar. Porque o reino dele é a sua justiça. Se eu tiro o pecado, a justiça começa a entrar, o reino dele começa a fazer parte. Olha aqui, do versículo 3 ao versículo 7, a gente vê, vamos ver o versículo 7, diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Jesus está falando assim, sabe quem constrói relacionamento comigo? Quem se arrepende. Se tiver 100 ovelhas minhas, e 99 não quer nada, não vai ser salvo. Mas um arrepende, um converte. Então o mundo vai o quê? O céu, na verdade, vai o quê? Vai se jubilar, vai se alegrar. Há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelos justos que não necessitam de arrependimento. Já foram justificados. Mas quando eu entendo isso, aí eu pego aqui o mesmo capítulo 15, eu leio o versículo 24, acho que é o 24 mesmo, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Versículo 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus nos parou numa quarentena, nos colocou dentro de casa e nos mostrou que tinha gente que estava morto. Como? Espiritualmente. Pastora, como que uma pessoa está morta espiritualmente? Quando ela está no pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Como que eu torno a viver? Quando eu reconheço, eu me arrependo, eu deixo o pecado. O que Jesus faz? Ele me ressuscita, Ele me dá vida. Porque o pecado, ele nos mata, ele nos destrói. Então, quando a gente vê esse capítulo 15, a gente vê tanto na parábola da ovelha perdida, quanto na parábola do filho pródigo, Jesus destacando o arrependimento. O evangelho é isso, igreja. E quando nós chegamos para ceiar, é porque a gente diz assim, Jesus, tudo que eu tinha para arrepender, hoje eu já arrependi. Eu já deixei para trás, eu não estou colecionando pecado, não, Senhor. Isso é ceiar, isso é estar à mesa, isso é criar relacionamento com Cristo. E Jesus está falando, isso é para poucos, porque isso é só para quem cai no entendimento, é só para quem compreende e decide praticar, não é para qualquer um. Quando a gente vê o versículo, Lucas 15, versículo 1 e 2, diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. O que Jesus disse lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você está em pecado, então eu bato a porta do seu coração. Se você ouvir a voz do Espírito, entender o caminho de arrependimento, que é o meu evangelho, então eu entrarei e eu cearei com você e você comigo, e nessa nós vamos construir um relacionamento. Agora, sem esse relacionamento não existe salvação, existe religião, porque a religião você pode dizer, viver algo aparente, mas sabe, irmãos, quando eu oro, às vezes eu oro assim, Jesus, eu não quero pregar, ensinar, e depois eu não consegui viver o que eu tenho ensinado. Senhor, eu quero viver o que eu tenho pregado, eu quero me esforçar. Deus, eu não quero gastar minha vida nessa terra com o Senhor e não alcançar a salvação. Eu faço tudo, Deus, para a minha eternidade ser com o Senhor. Não é para viver algo aparente. Então, tudo que nós fizemos precisa ser que é num relacionamento. Quando você medita, depois você pode meditar em Efésios capítulo 5 e 6, assim como Colossenses 3, você vai ver o Senhor falando que tudo que nós fizemos tem que ser como para o Senhor. Ele fala, marido, amai as vossas esposas como o Senhor. O que Deus está dizendo? O seu relacionamento com a sua esposa mostra o seu relacionamento com Deus. Esposas, respeitem, sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é a Cristo. Então, se eu vivo isso, está mostrando como que está o meu relacionamento com o Senhor. Filhos, honrai, obedecei aos vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, se o meu relacionamento com os meus pais está desse jeito, então eu estou construindo um relacionamento com Jesus.
Pai, não tentai os vossos filhos, não leve os seus filhos a pecar, a fazer o que é errado. Então, se eu tenho ensinado os meus filhos o caminho do temor, então eu estou construindo um relacionamento com Cristo. Entende? Deus está falando, olha, se você está construindo um relacionamento comigo ou não, o diagnóstico está dentro da sua casa. O diagnóstico está dentro da sua casa. Então essa pandemia veio porque o Senhor permitiu. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós somos chamados para ser de Cristo, nós somos chamados para construir um relacionamento com Ele, eis aí uma ótima oportunidade. O tempo que você tem que ficar mais em casa com os seus. Agora, um exemplo, por exemplo, se alguém na sua casa, no seu relacionamento com seus pais, mente, engana, se um jovem aqui faz, olha, quase que eu tenho que orar para você casar com um jugo desigual, porque senão, coitado da crente, ou coitado do crente. Porque o que eu construo no meu relacionamento dentro da minha casa é o que eu vou viver lá na minha casa, quando eu sair, casar e construir família. Então eu tenho que entender isso. Como que está o meu relacionamento? Eu ouço, eu sei, eu conheço, eu cuido, eu protejo, eu oro, eu disciplino, eu ensino, como que está? Não, eu transferi só para uma pessoa, minha parte, não. Jesus está falando, cada um tem a sua parte. Você é marido, é a sua parte. Esposa, a sua. Filho, a sua. A sua parte. Decida construir um relacionamento comigo. Como? Construir um relacionamento com as pessoas que estão dentro da sua casa. Quem é o seu próximo? Quem mora com você dentro do mesmo teto. Se nós não amarmos os nossos, então nós não vivemos a fé. Nós vivemos qualquer outra coisa, mas não a fé. Então Jesus, ele traz essa palavra dizendo assim, sim, eu assento com pecadores, eu como junto com eles, é só eles abrirem ali a porta, eu vou sentar, eu vou comer, e eles vão começar a comer as mesmas coisas. Aí é que está a parte boa. Porque sentado com Jesus e comendo as mesmas coisas que ele, algumas coisas nós vamos começar a dar náuseas. Né? Chegou lá um prato de pecado com uma cobertura de iniquidade. Aí a gente vai falar, tô fora, né? Que negócio assim. Não come isso não. Por quê? Porque eu estou acostumada a sentar com o Rei dos Reis, eu estou acostumada a sentar com o Senhor dos Senhores, eu estou construindo um lugar de comunhão, o meu relacionamento com Ele não nasceu no batismo, não, eu tenho construído dia a dia, investindo em conhecê-lo e prosseguir em conhecer, aleluias. Então, gente, não tem nada do diabo nesse negócio de pandemia, tudo é Cristo aperfeiçoando a igreja. E é claro que é um sinal da ira de Deus. É um sinal. Porque quem estiver lá no fim dos tempos vai ver coisas milhares e milhares de vezes pior. Então, quando a gente vê aqui Lucas 15, 8 ao 10, a gente vai ver essa mulher que perdeu a moeda. Deus está falando, olha, esse tempo que eu te parei dentro da sua casa, começa a rever os valores. O que tem valor? Sabe? Se eu estou construindo um relacionamento com Cristo, eu vou começar a dar valor às coisas que Cristo dá valor. E o que Cristo não dá valor? Não vai ter valor para mim. Ah, eu vou ser um alienado? Não, eu vou ser aquele que vou aproveitar todas as oportunidades. Onde eu estiver, eu tenho a oportunidade de quê? Fazer Cristo conhecido. Então, quando essa mulher, no versículo 8, a parábola diz assim que a mulher, ela perdeu a dracma. Ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E no versículo 9, a gente vê que as amigas e as vizinhas se alegram. Amigas e vizinhas, sabe quem que é? Eu acredito que é a igreja. Hoje eu estava lendo, eu falei assim, eu acho que essas aqui é a igreja. A igreja que se alegra quando o pecador se arrepende. A igreja que se regozija quando alguém se rende a Cristo. Irmãos, eu acredito que eu posso afirmar isso por mim e pelo Rodrigo, de ver os irmãos perseverando no meio disso tudo. Nós somos uma igreja pequena, mas uma igreja que está perseverando. E Deus acrescentando.
Como que o nosso coração se alegra de ver hoje a irmã Terezinha ceando conosco. Ela voltou, ela se encaixou, ela se inseriu novamente no corpo. Em tempo de pandemia, a irmã vai membrar. Isso é dar fruto, independente de tantas outras coisas. Então, nós temos que entender que a igreja, ela se alegra com aquele que consegue arrumar a sua casa. E aquele que não arruma, ora, intercede, geme por ele. Não se conforme. Agora, outra coisa, a gente tem que saber sacudir a poeira, gente. Porque essa música também fala, sacode a poeira da minha alma. Né? E às vezes a gente tem que sacudir a poeira na faxina, né? Algumas coisas, sacode, às vezes tem que lavar mesmo, não dá só para sacudir, não. Há um limite. Quando nós trabalhamos o discipulado, e Deus tem nos dado o privilégio, às vezes, de trabalhar famílias, a gente sempre fala no individual, olha, a sua escolha é a sua escolha. Se a sua casa não escolheu o que você está escolhendo, você tem que ter convicção. Existe um período. Se você anda com alguém que já abandonou a fé, é um perigo. Porque uma coisa é você andar com quem você vai evangelizar. Outra coisa é você andar com alguém que já foi evangelizado e falou, eu não quero essa fé. Então, só pode andar junto se Deus permitir. E eu acredito que Deus não permite. Porque o apóstolo Paulo, Jesus mesmo, teve um momento que ele falou, vai lá, prega, fala. A pessoa não quis, sacode a poeira e vai. O que você pode fazer pela pessoa? Orar, mas não vai andar junto. Não dá para andar junto, porque vai dar problema. É 2 reinos. Como é que vai andar junto 2 reinos, gente? Não funciona. Não funciona. Então, quando a gente vê, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura diligentemente. Não é aquela coisa assim de organizar a casa, eu vou arredar o sofá, mas não vou arredar a cama. Vou deixar umas teias de aranha, sujeira, umas imundícias lá. Vai dar errado. Deus nos parou dentro da nossa casa para cultuar, para a gente poder ser confrontado. A nossa casa é lugar onde o Senhor pode ser cultuado. Ou nós temos que dar uma limpeza mesmo para o Santo dos Santos entrar e ser adorado. É isso que Deus está fazendo. Quando a gente lê Colossenses 1, caminha com a sua Bíblia, Colossenses, a gente vai entender esse processo de acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, aleluias, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. O que aquela mulher, para procurar a dracma, ela fez? Ela acende a candeia. Ela busca a luz. O Salmo 119 diz lá, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que aquela mulher fez? Ela começou a buscar a luz, para achar o que tinha valor. Ela começou a pensar assim, se eu achar ali o arrependimento, alguém que se arrependa dos pecados, isso é que vai ter valor dentro da minha casa, isso é que vai ser minha moeda. Então, eu vou começar a buscar a palavra. Eu vou começar uma libertação do reino das trevas dentro da minha casa. Eu vou começar a tirar tudo aquilo que tem ligação com o pecado. Tudo aquilo que é cadeia infernal, que é maldição. Eu vou começar, Deus, tirar. O Senhor tira. Senhor, purifica. Eu quero o reino do Filho do seu amor. Eu quero o reino de Jesus. Eu quero a luz do Senhor dentro da minha casa. É impossível a luz dele chegar num lugar e as trevas não serem dissipadas. João disse lá no capítulo 1 do evangelho dele que a luz já prevaleceram contra as trevas. Eu amo esse versículo. Por quê? Porque eu vou escolher de qual lado que eu vou ficar, do lado que vai vencer ou do lado que vai perder. Porque a luz já prevaleceu. Se eu ficar do lado da luz, eu vou vencer. Se eu ficar do lado das trevas, eu vou perder. Então é uma escolha. Então ele está falando, olha, ele te tirou das trevas. Ele te levou para um lugar de remissão de pecados. Então, por que permanecer no pecado?
Por quê? Se um preço foi pago para nos dar a redenção, a remissão dos pecados. Aleluias! Olha comigo o versículo 11, acho que é o 11, não, 19. 19 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éramos estranhos. Quem que é estranho, gente? Quem não tinha relacionamento com Cristo. Cristo olhava para mim e falava assim: a Eliane não me conhece, coitado dela. Não sabe, não passa nem perto de ter noção quem eu sou. Até o dia que o Espírito dele se revelou a mim, eu tive a oportunidade de começar a construir um relacionamento. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros também, outrora erais estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Deus está falando assim: o que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo eram obras malignas. Por quê? Porque nós entendíamos totalmente errado. A gente pecava achando que aquilo era certo, achava que por estar numa igreja, e às vezes ia para a missa, ficava do lado de fora, não entrava não, ficava lá, aquela multidão, não sei quem fazia parte dessa roda, não entrava, nem entrava. E nadando no pecado, as suas obras eram malignas. Por quê? Porque não tinha entendimento da verdade. Qual o entendimento que nós tínhamos do engano, da mentira? E agora, o Espírito de Deus está aí para nos dar entendimento, e nós começamos a construir um relacionamento com Cristo, ceiar com Ele, Ele ceiar conosco todos os dias. 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé alicerçados, aí firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o Senhor está falando, foi pago um preço. Qual o preço? A entrega do seu corpo. A morte de Cristo foi para quê? Para que nascesse um relacionamento entre nós. Cristo veio para nos reconciliar. Mas só reconcilia aquele que constrói um relacionamento. Ah, eu reconciliei, mas não vou, vai ficar longe, não vai andar junto, então não está construindo. Eu tenho que andar junto. As pessoas têm que ver Cristo em mim, têm que saber a fé que eu professo. Colossenses 2,12, olha aí, 2,12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Pastor, eu vou ter que ser tão santo assim? Vontade de continuar fazendo aquelas coisas, tudo ainda. Aí Jesus está falando, aquilo, meu filho, tem que morrer. Morrer. Aonde? Lá no batismo, pelo menos não era para ter representado isso. Sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, nasceu de novo, uma nova pessoa. 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, se o pecado trazia morte, o que Jesus fez? Ele perdoou os nossos pecados e nos deu vida. Vida. Se ele pagou um alto preço para me dar vida, por que eu vou escolher a morte? Moisés disse isso. Diante dos teus olhos está hoje, vida ou morte? Qual caminho você escolhe? Ele pagou um preço para nos dar vida. Por quê? Porque ele perdoou os nossos pecados, a sentença de morte. Olha o que ele diz, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e nos constava de ordenanças no qual nos era prejudicial, ou seja, havia só a lei, você pecou, você matou, então você vai morrer, não tem jeito, só a sentença. Removeu inteiramente, engravando na cruz, e despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Jesus venceu o inferno, para quê? Para que eu e você venhamos a construir um relacionamento com Ele. Como? Ouvindo a voz dEle, deixando o pecado, sendo remido, sendo reconciliado. Que coisa maravilhosa, é isso que o Senhor quer. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, senta na mesa com Ele, ceia com Ele, deixa Ele ceiar com você, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Sabe o que Ele disse? Se você e eu construímos um relacionamento com Ele, Ele disse: nós vamos sentar no trono dEle. Onde Ele está, nós vamos estar. Essa é a recompensa daquele que pensa as coisas lá do alto. Porque morrestes. 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Mas agora vocês têm só uma razão de existência: Cristo. Viva para Ele. A sua vida está oculta nele, você só faz o que Ele permite. Glória a Deus, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está falando, agora você tem uma luta. Porque enquanto você vivia no entendimento que te levava a fazer obras malignas, você podia viver essa carreira de pecado. Se lambuzar, viver com o inferno, ou pior do que o inferno. Mas agora que recebeu um entendimento novo, batizou, você decidiu morrer naquele dia, então morra para essas coisas. Quais coisas? A prostituição, a impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que essa pandemia está nos dizendo? Que se Deus quiser parar o mundo, Ele para. Se Ele quiser usar o vírus, Ele usa. Se Ele quiser usar outra coisa, Ele usa. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós cantamos, o domínio está nas mãos dEle. Ele tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele para eu. Se Ele quiser, Ele para você. Se Ele quiser, Ele para todos. Para quê? Para a gente começar a deixar essas coisas. Deixa morrer essas coisas na sua vida. Não tem como criar um relacionamento com Jesus andando num caminho de pecado. Pastor, mas eu vejo os jovens, as pessoas das outras igrejas, não tem diferença, pastora. Um faz tatuagem, o outro faz, um põe piercing, o outro põe, o outro usa a blusa lá em cima, o outro também usa e tal, e aí não tem diferença. Olha, Deus está falando, ó, relacionamento não nasce, se constrói. Isso não é para todos, é para quem quer ceiar com Ele. É para quem dá ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Se você e eu decidimos não criar um relacionamento, Ele contou a parábola das 5 virgens loucas. Por que louca, gente? Porque o Senhor pagou um preço para a gente ir para o céu. Quem escolhe ir para o inferno é louco. Porque foi pago um preço. Eu não consigo. Rasga o seu coração, rasga, se humilhe. Se o meu povo, não é quem está no mundo, se o meu povo que chama o meu nome, Senhor Jesus, se humilhar, orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O mundo inteiro quer cura. O mundo inteiro quer uma vacina. O mundo inteiro. E nós sabemos qual é a cura. Qual é a cura? Arrependimento para remissão de pecados. Se a igreja não se converter nesse 2020, se não reposicionar, se não se humilhar, se não começar a buscar Deus de verdade, se não se converter dos seus maus caminhos, virão coisas piores. Virão coisas piores. Agora não quer dizer que todo mundo, gente, vai passar esse tempo e pronto. Não, olha, qual que é o prazo? Hoje.
Se você está ouvindo hoje, então decida hoje. Porque se você não decidir, quando você sair dessa porta, o diabo vai roubar a semente. Porque é isso que a palavra diz. Decida. Tudo que eu mudei na minha vida foi porque eu decidi. Eu olhei para a palavra, eu olhei para o meu casamento. Eu quero a palavra. Eu olhei para a palavra, eu olhei para o meu relacionamento com as minhas filhas. Eu quero a palavra. Eu olhei para o meu relacionamento com os meus pais e olhei para a palavra. Eu falei, eu quero a palavra no meu relacionamento com os meus pais. Eu quero a palavra. Isso é ceiar. Isso é ceiar. Você não veio aqui apenas para se servir aqui à mesa ou para ceiar aí em casa. Não, não. O que Cristo quer? Que você ceie com Ele na bodas do Cordeiro, no casamento entre a noiva e Cristo. Creia na eternidade, creia na palavra pregada, valorize a instrução. Porque a Bíblia disse que todos ouviram, toda criatura vai receber a ministração da palavra. Toda. Agora, decida construir um relacionamento com Ele. Saia do superficial, saia, sabe, tá ali, você pode mergulhar. Hoje a gente estava de manhã, acho que o Paulo Vitor estava aqui e vai lembrar, que no mais era a Fernanda. A gente estava aqui adorando ao Senhor, passando os louvores. E aí, a hora que a gente terminou de passar, a Paulinha está, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei para os meninos assim, a onda passou ali, a Paulinha mergulhou. Mergulhe nele. Mergulhe. A gente não pode olhar a experiência do outro e falar, é só para o outro. Eu não vou viver isso, não. Não. Se a Bíblia te deu um padrão, é esse padrão que você vai viver. Amém? Olha, 7 diz assim, ora nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Olha, a Bíblia está falando de mim, de você. Está falando assim, olha, vocês viviam essas coisas. A gente estava ali, nesse lugar de pecado, de iniquidade, de entendimento que nos levava a obras malignas. Ali eu e você estávamos. Mas aí ele começa agora a falar as boas novas, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. Tira essas coisas da sua vida. Tira essas coisas do seu relacionamento dentro da sua casa. Tira essas coisas da sua vida. E a sua vida não vai ser religião mais, mas vai ser relacionamento com Cristo. Igualmente tudo isso, o que é a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, vosso falar. Olha, antes de converter, pastor, eu falava palavrão. Era uma carreira. Falava um, saía. Brrr. Com quem que você anda hoje? Se você andar com quem fala palavrão, você nunca vai ser liberto. Não vai. É escolha. É escolha. Tem que decidir, não. Pronto. É não. O Senhor falou, é sim e não. É isso. É sim ou não. Não, vou continuar andando. Tu vai continuar falando. Não, pastor, eu bebi à vontade. Agora, troquei até os relacionamentos. Aleluia, Cristo entrou. Você está construindo um relacionamento que Cristo não vai andar bebendo. Então você... Isso é ceiar. Isso é ceiar. Construir um relacionamento. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Olha, você trocou de pai. Aleluia. Eu vivia a mentira, eu acreditava na mentira e eu mentia. E agora? Eu conheço a verdade, eu busco andar na verdade. E o meu pai é o pai da verdade. Quem habita em mim? O Espírito da verdade. Então Deus está falando, você trocou de lado. Pastora, mas eu ainda minto. Olha, tem roupa suja que é mais difícil de lavar. Você alveja. Essa semana nós vamos lavar esse tapete. Aí eu lembrei das lavadeiras de antigamente. Deixa eu ver a hora aqui. Aí, o que acontece? Eu deixei no sol. Aleluia, o Senhor, Ele é o nosso sol, né? Aleluia. Então, eu deixei no sol. Aí eu fiz uma água de sabão, pus em cima, deixei lá. E tipo assim, alvejando, esfreguei, rapei, pus de novo. Tem coisa na nossa vida, irmãos, você tem que alvejar. Deixa o Espírito Santo alvejar. Deixa o Espírito Santo gastar mais tempo naquela área até limpar.
Não é fácil, mentiroso, deixar mentira, não é fácil. Mas eu estou me despindo do velho homem e estou deixando o novo chegar. Por quê? Porque eu decidi construir um relacionamento com Cristo. Eu decidi ceiar com Ele e Ele ceiar comigo. 10. E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento da imagem daquele que o criou. Quem nos criou? O Senhor. E agora eu quero conhecê-lo. Ontem eu vi uma postagem do pastor Júlio Pinheiro, ele colocou assim: se você canta, eu quero conhecer Jesus. Eu estou cantando, né, gente? Porque só digitou lá. Aí ele colocou assim: se esforce para ler apenas um pouco da palavra. Porque se eu quero conhecer, eu tenho que ler. Eu até curti, porque eu falei, é isso aí. Eu canto e estou me esforçando. Por quê? Porque não tem como eu conhecer de outra forma, né? 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem pobre. Cristo é tudo em vós. Se eu ando com Cristo, Ele é tudo. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não nos separa nem pela nossa nação, nem pela nossa cor. Não, Ele não nos separa pela aparência. Como que Cristo nos separa então? Os pecadores dos ex-pecadores. Os ex são os que constroem. Pastor, então, a gente nunca mais vai pecar? Não. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente tropeça. Mas e aí? A gente não vai ficar tropeçando todo dia. A gente arrepende, deixa. Pastor, mas e aquele pecado que desde antes do meu batismo eu não deixei ainda? Jesus está te confrontando nessa noite. Eu te parei dentro da sua casa. Eu fechei a porta da igreja para você olhar para dentro da sua casa e endireitar a sua vida, endireitar os seus relacionamentos, deixar o caminho mau, deixar as obras malignas, se arrepender do pecado, se arrepender da iniquidade. E se você não ouvir isso e não obedecer, você corre um grande risco de não ser salvo. Se nós queremos ser salvos, então nós temos que construir um relacionamento. Para a gente ouvir Ele falar naquele dia assim: vinde, benditos de meu Pai. Agora, para a gente terminar, eu vou ler algo que Deus também falou no meu coração esses dias, 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, aleluias. 2 Tessalonicenses. Segunda mesmo? Será? Acho que é primeira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você em casa está aí ainda? Glória a Deus. Vamos senhar, segura firme aí. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Até quando? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Qual é a nossa dracma? A nossa dracma é a obra que Deus está fazendo no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Pastor, eu quero a paz de Cristo. A Bíblia está falando aqui que o Deus da paz, Ele nos santifica. Uma casa onde não há santificação, não existe paz. Pode existir uma falsa paz, por alguns prazeres momentâneos. Mas eu estou falando da paz verdadeira, de quando o chão some, de quando o teto é arrancado, e vem ali, transbordam os rios, sopram com ímpeto contra aquela casa, e mesmo assim a gente continua firme no Senhor. Essa é a paz que excede todo entendimento. Para quem que é essa paz? Para quem é santificado. O Deus da paz vos santifique.
Todas as vezes que a gente fala com o irmão, irmão, paz, Senhor. Aí você fala, amém, a paz. O que nós estamos querendo dizer? Estou sendo santificado, irmão. Ele é o Deus da paz, então para eu receber essa paz eu tenho que ser santificado. Então eu estou sendo santificado. Aleluia. Relacionamento não nasce, se constrói.